Bem, gente, eu vou apresentar brevemente sobre como foi essa construção desses dados, né? Pode passar já, Evandro, por favor. Então, gente, como o professor Simão tinha comentado anteriormente, a base de dados se refere aos dados do ensino superior brasileiro, que no nosso caso a gente utiliza principalmente os dados do INEP e da CAPES, né? INEP para o caso mais da graduação e a CAPES para após a graduação. O intervalo que a gente utiliza para esses dados é de 2010 a 2020. A gente utiliza esse intervalo porque essas bases de dados, o INEP e a CAPES, que são as principais, não tem, digamos, uma compatibilidade. Isso seja no caso da própria estrutura das bases, seja no caso temporal delas. Por exemplo, INEP só temos dados até 2010. Já a CAPES, como o professor Simon falou, da pós-graduação, a gente tem até a partir de 2004, até um pouco antes, dependendo. Mas já dados de menor qualidade. E esses dados, como o professor Simon tinha comentado, foram enviados pela FAPESP, esses dados consolidados de ambas as bases. Um ponto que é relevante ser destacado é que no dados da CAPES a gente utiliza apenas os dados de discentes e docentes. A CAPES tem assim muitas informações sobre a produção científica da pós-graduação, só que esse tipo de dados acaba sendo difícil de ser conciliado, pelo menos no primeiro momento. A gente tem o intuito de utilizar esses dados futuramente, tanto que a Napoliana tem trabalhado sobre isso para eventualmente agregá-los à nossa base de dados. Então, assim, a gente pretende expandir esse uso da CAPES nos nossos dados de base nesse banco de dados consolidado. O INEP, só destacando, os dados que tem no INEP são sobre a graduação e, no caso, são do quadro técnico, do quadro docente, também igual o da CAPES, mas com um foco só na graduação, e também o dado dos próprios alunos, né? Sobre que tipo de curso que eles estão vinculados, quais instituições, esse tipo de coisa. Um ponto interessante ser destacado também, que como o professor Simão disse, esses dados estão em uma classificação a nível institucional, ou seja, por exemplo, temos a Unicamp, temos a USP, temos a Unesp, temos a UFRJ, é nesse nível de agregação que os dados se encontram. Então, assim, o ponto-chave do nosso trabalho foi consolidar esses dados, dado esse problema de compatibilização dos dados. Então, esse foi o grande desafio. O outro tipo de dado utilizado no nosso trabalho foi o do ENAD, para os ciclos de 2016 a 2018 e de 2019 a 2021. Esses dados são fundamentais para o caso da escolaridade do pai e da mãe e de renda familiar, ou seja, dados relacionados a dados socioeconômicos, né? Então, esse foi um ponto que essas bases que a gente utiliza, principalmente que a UNEP e a CAPES não abordam, que a gente tentou enriquecer com o ENAD. Até o momento a gente só conseguiu pegar para esses ciclos, então a gente não contempla todo o intervalo que a gente utiliza da base de dados, que é de 2010 a 2020, mas traz informações muito interessantes para a questão da renda familiar, que são fundamentais para a gente enquadrar, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente, o professor Simão vai comentar, sobre as entidades privadas, principalmente, que é uma abordagem que a gente pretende melhorar futuramente. Outros tipos de dados também enviados pela FAPESP foram dados sobre produção científica, que foram recolhidos da Web of Science. Nesse conjunto de dados, a gente tem quantidade de artigos publicados, o nível de colaboração internacional e dentre outras informações. Então, são dados também bem interessantes para a gente tentar verificar como que é esse perfil de produção científica já a nível institucional. Assim, além dos dados que a gente pretende utilizar da CAPES, por exemplo, né, dados de produção científica da CAPES. Então, é uma outra maneira da gente tentar já investigar esse tipo de informação. Já também destaco que a gente acaba não utilizando muito esses dados até o momento, mas esses dados se encontram no banco de dados. Então, são pontos interessantes, potenciais de serem estudados. Outro ponto que a gente também contempla nesse banco de dados são os dados de fluxos de estudantes, né, que é os dados de evasão escolar, quantos alunos entraram, esse tipo de coisa, assim, né, como a taxa de permanência desses alunos, que também são disponibilizados pela INEP. Aí, como eu disse anteriormente, o desafio mesmo desse grande conjunto de dados, desses microdados, é essa compatibilização. Eu destaco aqui que a nossa estrutura utilizada assim, para consolidação, para esse banco de dados, é a estrutura do INEP. Isso porque esses dados do INEP são bem estruturados e organizados. Isso é algo que a gente já não se encontra tanto na CAPES. Os dados da CAPES tendem a ser mais sujos, assim, precisam de um tratamento maior. Então, a gente preferiu seguir a estrutura do INEP. Outro ponto para esse motivo de seguir esse estrutura do INEP é que o ENAD e a base de produção científica disponibilizada pela FAPESP já possuem uma compatibilização com o INEP, que é pelo código IES. Né?
a gente também destaca que a base do INEP da CAPES possui uma certa compatibilidade, mas essa compatibilidade não é perfeita. E essa compatibilidade, no caso, é feita pelo código IES e o código EMEC. O código IES é para o INEP e o código EMEC é da CAPES. Ambos significam o mesmo código, só que tem nomenclaturas diferentes apenas. Só que existem casos em que, por exemplo, não existe existe uma instituição na CAPES que não existe no INEP. Então, nesses casos, há uma incompatibilidade. Nesses casos, há uma inconsistência desses dados. E essa inconsistência a gente observa muito ao longo dos anos. Isso dá por uma série de motivos. O primeiro é, por exemplo, uma instituição acaba mudando de nome ao longo do tempo. Como ela foi distribuída é diferente. Isso também ocorre com a sigla, ocorre muitas vezes também com o nome dos estados. Um ponto também que dificulta essa compatibilidade plena dos dados por exemplo, o nome das próprias variáveis. Assim. Por exemplo, no INEP, a gente vai encontrar, salvo engano, o nome das cidades, o nome dos estados. Já na CAPES, acontece o inverso, a gente vai ter só em termos numéricos. Assim, não é um entrave muito grande, mas existe um trabalho de limpeza, existe um trabalho dessa compatibilização, tem que se criar tradutores. Então, assim, isso foi um ponto chato dessa consolidação, mas que a gente conseguiu, de maneira geral, contornar. Pode passar. Então, como eu estava dizendo, teve que serem criados tradutores, né? Mas a gente pode resumir que foi criado um tradutor apenas para fazer essa compatibilização entre as instituições do INEP e da CAPES, sendo criado códigos IES, né, para esses casos em que só tinham instituições na CAPES. Porque dessa maneira a gente conseguia fazer esse cruzamento, e embora não no nosso banco de dados consolidado não tivessem informações quanto o quadro técnico daquelas instituições, o número de alunos de graduação, o número de docentes naquela graduação, pelo menos a gente conseguia de forma organizada fazer essa consolidação dos dados. Novamente, foram ser feitos um conjunto de limpezas e tratamentos para esse conjunto de dados. Eu cito aqui, por exemplo, que no dados do INEP, a gente observou que existiam casos do quadro técnico que existia um número absurdo assim, de indivíduos, coisa que não era crível. Então, nesses casos, tiveram que feita uma limpeza, uma exclusão desses dados. No caso, a gente zerou essas informações. E isso acontecia muito também na base da CAPES. Então, teve que ser feito um procedimento exaustivo de limpeza e tratamento desses dados, de compatibilização, de normalização dessas variáveis. Como eu havia dito, a nomenclatura acaba diferenciando entre o nome das instituições, o nome das siglas, entre as bases, né, do INEP e da CAPES. E também existem casos que teve que se preencher algumas variáveis. Nesse caso, eu coloco como exemplo o TP categoria administrativa e o de organização acadêmica. O de categoria administrativa, em resumo, vai falar que tipo, né? Se é público, se é privado. Eu sei que eu estou resumindo aqui, tem mais categorias, são 7, salvo engano. E já na organização acadêmica, eu falo se é um centro de universidade, se é uma universidade, se é uma faculdade, se é um instituto de pesquisas, esse tipo de coisa. Por que teve que ser feito esse preenchimento? Porque nós utilizamos essas variáveis para fazer a tipologia. Então, a gente teve que assim, fazer um certo exercício, uma procura online, em certos casos, para preencher esses dados, para que a gente pudesse utilizá-los na construção do consolidado. Outro ponto interessante foi a criação de um dicionário para cada variável que presente nesse banco de dados, uma forma de a gente não se perder e saber o que está disponível e saber também como foi construído esses indicadores. Né? É algo fundamental se a gente quiser, digamos, disponibilizar esses dados. Pode passar. De modo geral, a gente pode resumir que foram identificadas 3.414 instituições nesse intervalo de 2010 a 2020. Então, assim, eu já destaco que não é que existem atualmente esse número de instituições, mas que elas foram identificadas ao longo do tempo. Esse número é menor atualmente, até porque existem fusões entre as principais das instituições privadas. Algumas fecharam, outras foram criadas ao longo do tempo, então esse número acaba variando, mas de todo modo foram constatadas 3.414 instituições ao longo do tempo, um ponto interessante da gente destacar. Outro ponto fundamental de destaque é que certamente ainda existem erros nessa base de dados que precisam ser descobertos. É um trabalho contínuo, embora a gente faça esses tratamentos, essa revisão sistemática, ainda existem casos que nós vamos olhar as variáveis e certamente vão ter erros. Mas ainda a gente já tem um certo nível de confiança de que os dados já podem ser usados, logicamente apresentando certas ressalvas como essa.
Outro ponto que nossa base de dados, infelizmente, não conseguiu contemplar foi a questão da inserção no mercado de trabalho dos estudantes, a nível institucional. O nosso intuito, inicialmente, no projeto era ter essa informação pelo cruzamento do CPF com a RAIS, mas como a gente não conseguiu ter essa informação do CPF, a gente não conseguiu fazer esse cruzamento. Essa era uma informação essencial para a gente saber, né, até como cada faculdade atua nessa inserção de trabalho. Seria uma forma até de qualificar cada instituição. Então, era uma informação que a gente tinha muito interesse de obter, mas infelizmente não foi possível. Aqui eu vou falar só brevemente quais foram as variáveis selecionadas para a construção dessa tipologia, que o professor Simão vai explicar melhor. Como o professor Simão falou, a nossa tipologia utilizada é a mesma que ele já tinha realizado para o trabalho dele de 2021. Essa construção é feita pela seleção, utilização de certos critérios, de algumas variáveis, em que a gente tenta identificar os principais padrões, né, dessas instituições. Então, dessa maneira, eu destaco que a gente não acaba utilizando um tipo de técnica de agrupamento, de semelhança, sim é um critério arbitrário que nós acabamos utilizando. Então, as principais variáveis utilizadas ao longo desse trabalho para fazer essa tipologia foram o porte da instituição, que é o tamanho delas, que seria a soma dos alunos de graduação com pós-graduação, a proporção desses alunos de pós-graduação naquela instituição, ou seja, a gente está tentando verificar qual é a intensividade da pós-graduação, da produção científica naquela instituição. Também a gente verifica qual é a proporção de alunos em cursos vocacionais. Então, a gente está tentando ver, essa instituição é focada em que modalidade, né, de ensino? São cursos, vocacionais, seriam os tecnológicos, né, no enquadramento do INEP. Ou seriam mais voltados para a licenciatura, coisa desse gênero. A gente também investiga se tem uma diferenciação entre instituições públicas e privadas e também enquadramento e organização da instituição, ou seja, se é uma faculdade, se é uma universidade, como que é essa dinâmica? Se é um instituto de pesquisa, a gente tenta verificar se há uma diferenciação por meio dessas variáveis. E também a gente acaba criando, de forma também arbitrária, um ponto que a gente pretende melhorar ainda, uma lista de instituições sem fins lucrativos, comunitárias ou religiosas. Aqui, nesse caso, vai estar o Mackenzie, vai estar outros tipos de instituições como a PUC. Então, que nós sabemos que eles exibem outros padrões, que não são iguais a outras instituições privadas. Então, assim, a gente acaba fazendo essa diferenciação, mas é um ponto que a gente pretende ainda, no futuro, quem sabe, melhorar. De todo modo, assim como foi no trabalho anterior do professor Simão, foram estabelecidas novos tipos de instituições, que aí ele vai falar melhor, e eu destaco que, assim, esse processo de construção do banco de dados, o intuito principal é aplicar a tipologia do professor Simão, pensando já também em futuros, assim, melhorias para essa tipologia, e também verificar a aderência dessa tipologia ao longo do tempo, ou seja, queremos ver se se a tipologia construída, ela permanece, ela consegue explicar, digamos, a dinâmica do ensino superior brasileiro ao longo do tempo. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, André. Eu queria perguntar ao Evandro como é que é a questão do nosso tempo. Nós somos, até que horas a gente vai, ou o Sérgio também? Quanto tempo a gente deixa para discussão? Como é que a gente organiza isso? Olha, fica bem à vontade. O nosso principal ponto hoje aqui à tarde é essa apresentação. Então, fica bem à vontade, Simão. É o tempo que você julgar conveniente, 30, 40 minutos, mais, e aí a gente abre a discussão. Tá, eu acho que 30 ou 40 minutos está bem. Tá ótimo. Bom, eu acho que o ponto principal, eu acho que da colocação do André, é que esse processo de construção dessa base de dados é um processo contínuo, né? Quer dizer, a gente já avançou um pouco, tem muita coisa que a gente poderia fazer mais, né? E, na verdade, tem uma questão que se coloca, que é que se a gente vai criar isso como um projeto permanente ou não. Né? Porque a gente, digamos, nós chegamos a um ponto que a gente tem um conjunto de dados, esses dados já permitiram uma análise preliminar, um relatório, a gente pode fazer outras análises ainda, usando mais, explorando mais a informação que a gente tem, mas sempre você pode acrescentar outras informações. O André mencionou o dado de mercado de trabalho, que a gente não tem, né? A gente pode entrar com mais dados de produção científica, um dado mais detalhado sobre tipo de orientação, tipo de pesquisa, enfim. E é um processo constante de atualização dessas informações. Então, nesse momento, a gente não tem uma perspectiva de longo prazo, mas a gente já chegou a um ponto em que deu para
apesar dos erros que tem, a gente está trabalhando com dados imprecisos, mas já dá para ter um quadro bastante interessante, eu acho. E eu trouxe aqui para vocês uma ideia um pouco mais geral sobre a questão do ensino superior no Brasil, como é que ele se desenvolveu, e depois, então, como é que os nossos dados mostram a situação atual, e também a evolução mais recente. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Eu não tenho muita experiência nisso, mas eu queria, me dizem, por favor, se vocês conseguem ver a minha tela. Um minutinho só. Consegue ver, não? Ainda não, professor. Eu coloquei aqui para compartilhar. Professor, se você quiser me mandar no WhatsApp, eu já encaminho para o Evandro, ou encaminho para o e-mail do Evandro, tanto faz. A gente apresenta aqui. Não está aparecendo, não? Não. Ai, essas coisas sempre nessa hora fica... Deixa eu mandar aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Está abrindo lentamente meu computador. Pronto. Eu mando para o Evandro? Pode ser, é mais fácil. Se puder mandar no e-mail dele da Unicamp mesmo, que é melhor, que é o que ele está logado. Ou qualquer coisa, manda para mim no WhatsApp que eu já encaminho para ele, não tem problema. Para quem, André? André, pode ser. André. Deixa eu mandar aqui, peraí. Um minutinho só. Mandei. Chegou aqui, professor. Já vou enviar para o Evandro. Bom, tem uma tela aparecendo aqui, mas não é que devia ser. Bom, então, enquanto isso, deixa eu... Chegou aí, não? Já está chegando no Evandro, já. Chegou, professor. A gente vai abrir agora. Ok, está ótimo. Maravilha, está abrindo aí. Então, eu acho que a ideia é olhar essas transformações em um lugar da pesquisa, um pouco mais especificamente. Vamos passar, por favor. O Evandro que passa, né? Então, eu acho que o ponto de partida é a reforma do ensino superior brasileiro de 1968. Essa reforma é a última reforma que nós tivemos do ensino superior brasileiro, né, que deu a configuração que a gente tem hoje, apesar de várias coisas que aconteceram de lá para cá, né? E antes disso, quer dizer, a pesquisa científica no Brasil ela não estava institucionalizada
no sistema educacional. Né? Você tinha a USP, que era uma exceção, né, que já começa nos anos 30 com a área de pesquisa, e você tinha algumas faculdades de medicina, como no Rio de Janeiro, o Instituto de Biofísica, em alguns lugares onde você tinha alguma atividade de pesquisa. Mas a pesquisa, até essa época, ela se dava em alguns institutos privados, públicos isolados, o Instituto Manguinhos, o Instituto Butantan, o Biológico de São Paulo, o Museu Goethe, observatórios. Né? Você não tinha a atividade da pesquisa dentro do contexto universitário. A educação superior no Brasil era basicamente formada por faculdades profissionais que formavam as pessoas nas profissões, médico, engenheiro, advogado, farmacêutico, etc. Né? Você tinha algumas instituições de pesquisa, como o Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq, ele foi criado em 1951, mas aí com a ideia muito limitada de apoiar um programa que, na época, parecia que tinha futuro de criação de energia nuclear no Brasil, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, não andou muito, o CNPq ficou uma instituição que não tinha uma atuação significativa. A FAPESP foi criada em 62, São Paulo avançou um pouco mais, tinha a FAPESP, veio de São Paulo também a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, então já tinha uma comunidade científica um pouco mais desenvolvida ao redor da Universidade de São Paulo e dos institutos, alguns institutos de pesquisa estaduais. Mas esse era o quadro, esse quadro ele se modifica muito a partir da reforma de 68, né, que é onde, na verdade, se configura o sistema que a gente tem hoje. Essa reforma de 68, ela consiste em quê? Quer dizer, basicamente, o Brasil tenta copiar o sistema americano da pesquisa. Nos Estados Unidos, você tinha algumas universidades que eram chamadas universidades de pesquisa, elas tinham um sistema de pós-graduação, um instituto de pesquisa, os alunos trabalhavam com o sistema de crédito, você não tinha o sistema que a gente tinha no Brasil das cátedras, com um professor catedrático comandando as áreas de conhecimento de forma vitalícia, né? Você tinha institutos e departamentos, e o Brasil acopia isso na legislação de 1968, com a observação de que era uma época de governo militar, havia toda uma discussão política a respeito disso, houve uma colaboração americana, havia muita oposição, mas esse modelo era um modelo que também a nossa área científica tinha interesse, e tanto que ele foi mais ou menos o modelo adotado na Universidade de Brasília, em 1961, que eu acho que é quando cria a Universidade de Brasília, né, ainda no governo João Goulart, e também houve uma reforma em Minas Gerais, anterior ao golpe militar, que também tentava implementar um sistema parecido. E o que chama a atenção quando a gente olha hoje, olhando para trás, é que eles não olharam a grande base do sistema americano, que era um número muito grande de escolas profissionais, o que eles chamavam de Land Grant Colleges, que eram escolas regionais financiadas com recursos de propriedade de terra que os estados criaram, e toda uma grande rede de escolas comunitárias, chamadas community colleges, que fez com que os Estados Unidos tivessem, já desde o século XIX, uma base muito grande de cursos de formação de nível superior, dos quais um pequeno segmento era aquele que era o modelo da Universidade de Pesquisa, inspirado no modelo alemão lá do século XIX, do princípio do século XIX, que é o famoso modelo da Universidade do Ensino e da Pesquisa. O Brasil adota o modelo da Universidade de Ensino e da Pesquisa, consagra isso na Constituição, né? Mas, na verdade, é um sistema que ele fica meio que no ar, né? Porque ele não tem a base maior de sustentação, que é um sistema mais amplo de educação superior. A outra coisa que acontece, contrastado com o sistema americano, é que o nosso sistema é um sistema centralizado. Na verdade, você tem um sistema federal que se cria, né, e o sistema de São Paulo continua com uma trajetória independente, né, mas, enquanto que o sistema americano é muito mais diversificado, com instituições particulares, instituições públicas separadas dos diferentes estados, etc. Né? Esse sistema, né, ele vai se desenvolver. Eu acho que outra coisa importante é que, em 68, a proporção de pessoas da idade, digamos, 18 a 25 anos, em educação superior era muito pequena, era 2%, 3%. Nós estamos falando aqui de 200 ou 300 mil estudantes. Né? E esse sistema ele só começa a ganhar
a demanda por educação superior começa a aumentar no Brasil justamente na década de 60 e vai se acelerando a partir daí, né? E o que acontece é que o sistema criado nos anos 60 ele tem dificuldade de crescer para acompanhar o crescimento da demanda pela mais educação superior no país. É importante mencionar também que esse sistema da reforma de 68 ele tem dois elementos que alimentam esse sistema, né? Quer dizer, ou três. Quer dizer, um elemento importante é a CAPES, que é uma agência de fomento do Ministério da Educação, que financia estudo de pós-graduação e basicamente está preocupada em criar um corpo de professores com doutorado, que é o requisito para ser um professor nesse sistema. Lembra que no sistema anterior, de 68, a ideia do doutorado não é importante, a não ser na USP, né? Mas o professor, qualquer profissional podia ser um professor. A partir dessa reforma, você passa a requerer o doutorado, mas o Brasil não tinha formação de doutores, não tinha estrutura para isso. Você começa a financiar. E você tem, também nessa época, já mais da década de 70, o surgimento da FINEP, o BNDES, mas a FINEP, como agência de fomento à ciência e tecnologia. Não é? Há um período curto, mais intenso, de muito investimento em ciência e tecnologia, criação de programas de pós-graduação, centros de pesquisa, mestrados de vários tipos, né? E o espaço em que essas instituições, em que esses novos programas, com muito financiamento, começam a funcionar, é o espaço dos programas de pós-graduação das universidades, né? Inclusive, nem sempre uma relação boa com as universidades. Às vezes, eram programas que meio que se superpunham às universidades. Você tinha uma combinação das universidades tradicionais e, às vezes, em cima dela, você tinha um programa de pós-graduação e de pesquisa. O exemplo talvez mais conhecido, mais notório, é o exemplo da COP do Rio de Janeiro, que é o programa de pós-graduação em engenharia, né? Que ele se desenvolve na faculdade de engenharia, mas de maneira dissociada da faculdade de engenharia. É um grande programa, tem muito investimento, forma muita gente do exterior, e há uma situação de tensão e conflito com a própria faculdade de engenharia. Enfim, essa é a situação que se cria nessa época, com a característica de que esse período de financiamento da pesquisa, FINEP, etc., ele não dura muito por causa da crise econômica, o fim do governo militar, enfim, esse sistema meio que desmantela, mas ele já cria uma estrutura bastante grande. O que acontece, então, com a reforma de 68? A demanda por educação crescente, por educação superior, ela é atendida basicamente por liberar o sistema privado para continuar dando a educação superior no modelo tradicional anterior à pesquisa. No modelo do ensino privado, ele não se adapta, ou quase não se adapta ao modelo da reforma de 68, e o sistema público ele vai se expandindo, e as exigências de qualificação e de formação vão se afrouxando, né? Quer dizer, você começa a aceitar que o mestre também pode ensinar, o especialista também pode ensinar, você começa a efetivar o professor temporário, porque precisava do professor e não teve tempo de fazer concurso, né? E há uma grande pressão para todo mundo ter as mesmas regras de funcionamento que é um sistema nacional. Então, você tem uma expansão do sistema público, mas ele continua pequeno. Você tem uma expansão do sistema privado, que ele começa a crescer rapidamente, né? E ele vai esse quadro ele continua, não é? Quer dizer, a gente vai ver logo depois que o sistema público ele se expande, a expansão ocorre sobretudo a partir da década de 90, ela continua a partir de 2000 e vai aumentando a expansão, não é? E ela vai chegando à característica que a gente tem. Esse quadrinho aqui te dá um sumário da evolução do sistema de educação superior brasileiro, né? Na década de 50 a 60, é quando você começa a criação e ampliação do sistema federal e do sistema privado. Claro, a gente já tinha coisas de antes, lembrando que as primeiras faculdades do Brasil são do princípio do século XIX, a primeira universidade é a própria USP, em 1934. Mas o sistema começa a crescer na década de 50, não é? Na década de 70 a 80, é esse período que eu mencionei, da reforma do ensino superior, o início da pós-graduação e a expansão do sistema privado. Na década de 90, você tem uma tentativa de regular o sistema, quando se cria pela primeira vez o sistema de avaliação da educação superior, cujo principal instrumento é o PROVão, feito pelo Ministério da Educação. A década de 90 é também a década em que o INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, começa a fazer o censo
do ensino superior, que é onde você começa a ter as avaliações da educação básica, enfim, há toda uma capacitação do Ministério da Educação na área de estatísticas públicas, né? E há uma decisão também de acomodar o sistema privado, há uma tensão constante entre o sistema público e o sistema privado, há uma pressão, digamos, a legislação dizia que as universidades públicas, as universidades podiam criar cursos, tinham autonomia para criar cursos, para abrir vagas, e as instituições não universitárias não tinham essa autonomia, então há toda uma discussão sobre quem é a universidade, não é? O setor privado querendo expandir, querendo aumentar a matrícula, quer ter autonomia, o governo diz que não pode, porque não são universidades, eles pressionam, acabam inventando uma coisa chamada centro universitário, que são instituições privadas que acabam tendo autonomia, embora não satisfaçam os critérios de universidade, não é? Enfim, há toda uma discussão por aí, não é? E isso, quando chega a década já a partir de 2000, 2002, o governo do Lula, e a partir daí, nós temos uma política de expansão, não é? A política de expansão ela começa a ocorrer em diferentes níveis, não é? Ela começa a ocorrer tanto pela tentativa de expansão do setor público, há um programa chamado REUNE, que é um programa de financiamento para expandir o sistema federal, há um programa de financiamento para o setor privado, através das bolsas do ProUni e do sistema de crédito, um grande sistema de crédito educativo, né? Então, o sistema privado ele se expande rapidamente nesse período, porque ele passa a contar com um subsídio público que ele não tinha antes, né? Porque até ali não havia dinheiro público, o ensino privado tinha que viver da anuidade que ele cobra. A partir dessa década de 2000 e pouco, ele vive da isenção de impostos. Esse aqui, deixa eu voltar. Pode passar esse quadro seguinte? Não, volta um pouquinho ainda, por favor. Volta esse quadro. Então, digamos, essa é a evolução, não é? Você tem a tentativa de abrir, você tem o novo Enem, que é uma tentativa de você criar um sistema vestibular para todo o ensino superior no Brasil inteiro, não é? E a política de cotas, enfim, é um conjunto de políticas dessa década, cujo foco é o foco no acesso à educação superior. A ideia de você controlar o sistema em termos de qualidade, etc., ela fica restrita a alguma coisa que se chamou os sinais, que é o sistema de avaliação, não é? Que a gente poderia discutir aqui, mas, basicamente, ele meio que não funciona. Ele serve para controlar um pouco algumas instituições privadas que são excessivamente problemáticas, mas ele não tem muito impacto além disso. Então, o sistema ele cresce muito, ele não tem mecanismos adequados de controle de qualidade, mas há uma ênfase muito grande na expansão do acesso. Vamos para a tabela seguinte, então, agora. A situação do quadro atual, volta um pouquinho ainda, porque pulou a anterior. Primeiro que você tem uma crise que se instala em 2014 com a crise econômica do país. O país entra numa situação econômica e política, né? O impeachment de Dilma, a crise econômica a partir daí. O sistema público ele não tem condições de crescer mais, né? E grande parte dos recursos do sistema público está comprometido com o pagamento de salários, né? Tem um grande quadro de professores que são todos servidores públicos, têm as vantagens salariais de servidores públicos, não são demissíveis, o sistema é um sistema, as regras são uniformes no país inteiro, não é? Então, esse setor, esse grupo, esse item de salários consome praticamente todos os recursos, não há recursos para mais investimentos, não é? A pesquisa e a pós-graduação, que cresceram, ela fica meio que concentrada em um número relativamente limitado de instituições. O setor privado, que tinha tido a possibilidade de se organizar como empresas de fins lucrativos, antes é uma coisa também da década de 90, começa a crescer essa modalidade, em grande parte financiada com o dinheiro do crédito educativo, né? E ele vai aumentando cada vez mais e se transforma num grande negócio, né? Um negócio extremamente lucrativo, que é o negócio do ensino à distância, antes do ensino noturno e cada vez mais depois do ensino à distância, mesmo antes da pandemia. Não é? A proliferação de cursos genéricos, ou seja, uma boa parte dos alunos vão fazer cursos tipo curso de administração, curso de direito, que, na verdade, não estão qualificando para uma profissão estrita, no sentido limitado da palavra, mas é um tipo de qualificação que depois a pessoa vai trabalhar em coisas diferentes, não é? E nós não temos um sistema adequado de controle de qualidade. O que está acontecendo com tudo isso? Vamos para o quadro seguinte, então.
Esse quadro aqui, que está em inglês, porque a gente fez por um outro propósito, ele te dá um pouco a situação agora, atual, 2021, com os dados basicamente, os dados que a gente tem do INEP e da CAPES. Nós temos um total de cerca de 7 milhões de estudantes de nível de graduação, que a gente está chamando de undergraduate aqui, mas é graduação, né? Dos quais o setor privado. Desculpa. Esse dado aqui não está certo. Ah, sim. Desculpa, está errado aqui. Não são 7 milhões, são quase 9 milhões. 7 milhões é o setor privado. O setor público federal é 1.300.000. O sistema estadual, onde o sistema paulista é o maior, mas tem alguns também, Paraná, Santa Catarina, etc., é pequeno, e o municipal quase não existe. Esse é o sistema de educação superior. Não é? Grande parte dele é o sistema privado que está aqui. O Brasil tem hoje 75%, 77% das matrículas no setor privado, que talvez seja a maior proporção do mundo de ensino superior privado. Na pós-graduação, nós temos aqui cerca de 300 mil estudantes, 350 mil estudantes, algo como 400 mil somando tudo, entre mestrado e doutorado, não é? Quase todos eles concentrados nas universidades estaduais e municipais, né? O sistema federal e o sistema estadual, e aí grande predomínio do sistema paulista, praticamente não existe no setor municipal e é muito pequeno também no setor público, no setor privado. O setor privado não desenvolve. E nós temos uma coisa que são os cursos de especialização, que no Brasil se chama, às vezes, de lato sensu, né? Esse é um dado da pesquisa domiciliar do IBGE. Não há estatística, nem o INEP tem esse dado, nem a CAPES tem esse dado, né? Porque é uma coisa não regulada, tem uma regulação mínima, tem que ter o meu X de horas por ano, mas fora isso, é uma coisa que cresce muito, tem muita demanda, mas está fora do sistema regulado, é chamado lato sensu, e esse aqui é o sistema chamado stricto sensu. E esse é o total, não é? Que a gente tem aqui no final. Essa é a evolução do sistema. Então, o que esse dado mostra é que essa curva aqui é a curva do crescimento do setor privado. Vocês veem que ele começa a se acelerar em meados da década de 90 e ele cresce continuamente e até agora. Agora parece que está chegando a uma certa estabilização, né? Mas ele vem meio que crescendo pouco até meados da década de 90, e aqui ele começa a crescer, começa a ganhar velocidade e meio que explode o setor privado. O setor público federal, que é essa azul aqui, ele aumenta um pouquinho, ele anda pela ordem de 500 mil ou menos estudantes, ele chega a 1 milhão em 2010, por aí, o programa Reúne, ele aumenta um pouco, ele chega um pouco mais do que isso, mas ele não cresce muito, e os estaduais não crescem. O municipal nem aparece aqui, porque ele é muito pequeno. Então, esse é o padrão de crescimento da educação superior brasileira. Vamos em frente, então. Esses são investimentos por aluno, isso é um dado do INEP, onde eles calculam quanto se gasta no Brasil. Eu acho que ele soma gastos públicos estaduais e federais com a educação nos diferentes níveis. E aqui vem uma característica que é muito típica do Brasil, né? Os gastos de ensino superior são extremamente altos, né? Não há nenhum país da América Latina que chega perto desse nível de gastos com o ensino superior, porque basicamente você está falando aqui de um professorado de tempo integral, dedicação exclusiva, né? E essas variações, às vezes a inflação come um pouco o salário, depois corrige a inflação, sobe, o sistema não tem crescido muito, mas ele é sempre alto. E aqui embaixo são os dados como a educação básica e a educação média. Nós estamos falando aqui por ordem, nós estamos falando aqui em ordem de, acho que isso aqui é um cálculo em reais atualizado, né? Ele também aumenta muito, quer dizer, na década, a partir de 2000 até aqui, ele mais do que duplica, né? Mas ele continua muito abaixo. Os gastos de educação básica são muito menores, é o gasto por aluno, do que o dado para a educação superior. Vamos para a próxima, por favor. Esse dado aqui é um dado também feito há um tempo atrás pela Secretaria do Tesouro, e ele mostra como é que os gastos com educação superior aumentam, não é? Quer dizer, você tem aqui o gastos
isso inclui outra coisa que aconteceu na década também de 2000 e pouco, 2004, eu acho, foi a transformação dos antigos Cefet, um centro de formação profissional de nível técnico, em institutos federais. Isso aumentou o custo também. Então, digamos, o sistema federal ele meio que duplica de custo, de 30 bilhões ele passa para 60 bilhões ao ano, ele vai aumentando, né? Esse é o crédito educativo, o Pronatec é um programa de apoio ao ensino técnico que também vai aumentando, né? Hospitais universitários é um item importante dos gastos, e o número de matrículas no sistema federal e o custo por aluno. Ou seja, o sistema cresce, ele mais do que duplica de custos, ele aumenta um pouco, mas não muito, o número de alunos, né? E ele vai ficando um sistema extremamente pesado numa situação de constrangimento ou de restrições financeiras que o país passa por um processo de crise econômica que começa aqui mais ou menos em 2014 e do qual a gente não saiu até hoje, basicamente. Então, esse é um pouco o panorama da evolução nesse período. Vamos em frente, por favor. A tipologia que nós fizemos, aí entrando no resultado da nossa pesquisa, quer dizer, a gente tem uma classificação dessas 9 categorias, mas basicamente o que a gente encontra? No setor público, a gente dividiu as instituições públicas em 3 grupos. O primeiro grupo a gente está chamando instituições públicas de grande porte com pós-graduação alta. E a gente usou como critério instituições que têm mais de 30 mil alunos, dos quais 15% em cursos de pós-graduação. Essas instituições aqui, nós estamos falando de USP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais, Unicamp. Unicamp, ela, no começo, está fora, porque ela tinha menos de 30 mil, mas nos últimos anos ela cresce e já entra nesse grupo. São o que a gente pode chamar, às vezes em inglês, se usa a expressão comprehensive universities. Elas cobrem diferentes áreas de conhecimento, elas vão das ciências básicas, as ciências aplicadas, as profissões sociais, profissões de engenharia, enfim, elas tentam cobrir o universo da educação superior, mas elas são esse grupo aqui. Nós temos um outro grupo, que é um grupo de instituições que tem um pouco dessas características, ou seja, também tem uma porcentagem relativamente alta de alunos em curso de pós-graduação, mas elas são menores. E várias delas surgiram como instituições especializadas, locais. Ou, por exemplo, um exemplo que a gente dá aqui, a Escola Paulista de Medicina, que era uma escola federal de medicina, e que ela acabou se transformando na Universidade Federal de São Paulo. São instituições que começam como instituições locais, especializadas em algum tema, não pretendem ser muito grandes, mas procuram ter uma área de pesquisa de formação mais avançada e foram se transformando, várias delas, em universidades depois. E nós temos uma terceira categoria, que são as instituições públicas, que não satisfazem essas 2 condições, ou seja, elas basicamente não satisfazem a condição de ter pelo menos 15% de alunos em curso de pós-graduação. São basicamente instituições públicas de ensino, e que a gente vai ver depois, elas são uma parte importante do sistema público de educação superior brasileira. No setor privado, nós temos essa também uma divisão aqui em 4 categorias. Primeiro, nós temos um segmento que são as instituições privadas com mais de 30 mil alunos, aqui diz em graduação e pós-graduação, mas basicamente é só graduação. Eles têm muito pouca pós-graduação, e esse é um segmento que concentra muito, é muito aluno, poucas instituições, e são instituições, em geral, de fins lucrativos, que até recentemente a maior parte dos alunos estavam em cursos noturnos, e hoje em dia a maior parte está em cursos à distância. Nós temos essa que o André mencionou rapidamente, que são as instituições privadas de tipo comunitário ou confessional, que são instituições que não têm um fim lucrativo explícito, ainda que cobrem, mas elas têm uma orientação mais local, elas têm um projeto pedagógico que vai além de simplesmente vender um serviço educativo. E é difícil, nós tentamos caracterizar esse grupo, não tem dados muito bons para a gente identificar, mas nós fizemos um certo esforço. E nós temos depois as faculdades isoladas, que é uma coisa que existe pelo Brasil inteiro, são pequenas escolas, funcionam de noite, tem um curso de contabilidade, um curso de direito, uma faculdade do curso de educação, que são pequenas, elas não têm status universitário. E nós temos depois uma categoria aqui nesse meio, que são
universidades e centros privados, que elas têm status universitário, elas têm autonomia para criar cursos, não é? Mas elas não têm, na verdade, uma área de pós-graduação intensa e nem tem esse porte tão grande como essas grandes empresas que estão aqui. Então, essa é a classificação das privadas. E nós identificamos 2 outros grupos de instituições, que são grupos muito pequenos, mas que são significativos. Uma são as instituições que têm mais de 50% de alunos em cursos tecnológicos. Isso é importante porque, no mundo inteiro, no ensino superior, esse segmento dos chamados cursos tecnológicos, ou cursos vocacionais, ou cursos curtos, é uma área em que existe muita demanda e existem muitos alunos. Os alunos que, na verdade, por diferentes razões, porque não vão para o ensino universitário tradicional e fazem cursos mais curtos que dão uma qualificação para o mercado de trabalho, né? São institutos, têm diferentes nomes em diferentes países. No Brasil, isso se desenvolveu muito pouco, né? Nós temos, no caso de São Paulo, o Centro Paula Souza, com as FATECs, que é uma tentativa talvez maior no Brasil de fazer isso, mas é uma coisa pequenininha em termos de número de matrículas, né? E depois, mais recentemente, essa área vem crescendo, não em instituições especializadas, mas como parte dessas grandes instituições privadas que começaram a oferecer também esses cursos de formação curta. Com a diferença que essas faculdades pequenas que estão aqui, que mais de metade dos alunos são nessa área técnica, elas são mais técnicas nesse sentido que elas estão formando técnicos na área de computação, técnicos na área de engenharia, na área enfim, mais ligados a uma coisa mais realmente de tecnologia, enquanto que os novos cursos oferecidos pelo setor privado são, sobretudo, na área de serviços. E depois nós temos um outro segmento, que são instituições que são só de pós-graduação. São instituições que aparecem na base das ACAPES, mas não aparecem na base do INEP, ou quase não aparecem, porque elas não têm, na verdade, graduação. Estamos falando aqui de institutos do CNPq, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Enfim, é um número grande de instituições que são pequenas e elas têm atividade basicamente de pós-graduação e de pesquisa. A maior parte aqui delas são públicas, mas também tem algumas privadas. Então, essa é a tipologia com que a gente está trabalhando. E a pergunta é, bom, o que diferencia essas instituições, além dessa classificação? Será que elas fazem atividades diferentes? Como é que elas se relacionam com pesquisa? Como é que entra? Que tipo de alunos elas atendem? Que tipo de formação que elas dão, etc. Nós já conseguimos relacionar esses tipos com algumas variáveis, vendo algumas características, e tem muita coisa que a gente pode fazer ainda nessa linha. Vamos em frente, então. Esse dado aqui é o dado da evolução de 2010 a 2020 desses diferentes tipos de instituição. O que a gente nota aqui, essa linha azul, né, é que é o grande crescimento desse segmento das chamadas privadas de grande porte. Não, elas começam relativamente já grandes, mas menos de 1,5 milhão de alunos, e agora nós estamos falando de mais de 3 milhões de alunos nessas instituições. Elas correspondem mais ou menos a 1/3 da matrícula de todo o ensino superior brasileiro, né? Elas crescem enormemente. Essa outra curva aqui, eu acho que também são as instituições privadas, né? As públicas e as públicas estão mais ou menos aqui embaixo. Basicamente, essas instituições elas não crescem muito. O padrão é que o crescimento ele se dá muito fortemente no setor privado, e o setor público ele cresce pouco nesse período, que é o padrão de crescimento. Vamos para a próxima, por favor. Aqui eu olho alguns dados sobre as matrículas de professores por tipo de instituição. Então, a gente olha aqui, por exemplo, que das 9... Aí eu pego... Isso é um ano, eu estou pegando aqui, eu acho que 2020. Das 9 milhões de alunos inscritos no ensino superior brasileiro, graduação e pós-graduação, 35% estão nessas grandes instituições aqui, né? Essas públicas compreensivas, as grandes universidades brasileiras que fazem pesquisa, que cobrem todas as áreas, etc., elas são 6% da matrícula, né? O outro grupo grande são as instituições privadas, são as universidades privadas, com 18%, e as faculdades isoladas também.
Nós temos um segmento de instituições públicas, que são 13% da matrícula total, que são instituições públicas de ensino, elas não têm praticamente pesquisa, e essas públicas especializadas é um pouco também um segmento pequeno. Então, você vê que a grande concentração das matrículas estão nessas grandes empresas de ensino à distância e nas instituições públicas que não são com ênfase na pesquisa e na faculdade. E nós temos esse segmento que também é grande, continua grande, das faculdades privadas isoladas. Aqui eu tenho um dado de matrícula, aqui eu tenho um dado de alunos por professor, que é um indicativo interessante, né, de quanto da intensidade de relacionamento, as condições de estudo do aluno. Aqui eu tenho um dado extraordinário, são mais de 150 alunos por professor, porque essas instituições estão usando intensamente técnica de ensino à distância com um grupo pequeno de professores e uma quantidade grande de alunos, o que significa que também eles podem oferecer uma matrícula muito baixa, muito barata, porque o grande peso é o peso do professor, que eles têm poucos, relativamente. Né? Nas instituições públicas, o padrão é 10, 15 alunos por professor, né? E nas outras privadas o padrão é mais na ordem de 20 a 25 alunos por professor. Então, as instituições públicas elas têm uma relação professor-aluno melhor do ponto de vista do aluno, porque tem mais atenção, digamos, do professor. Né? E esse dado aqui, nós estamos falando de muito pouca gente, porque são menos de 1% das matrículas desses segmentos aqui embaixo. Esse dado é um dado de professor doutor. Lembra que a reforma de 68 dizia que todos os professores universitários tinham que ser doutores. Essas universidades públicas que têm mais pesquisa estão mais próximas dessa regra. Estamos falando de 90% para essas grandes universidades, 81% para as outras. As privadas, não, elas andam por ordem de 20%, 30% de professores doutores. E se a gente olhar aqui, professores em tempo integral, o setor público está acima de 90%. Tanto nas universidades, onde a pesquisa e a pós-graduação são mais intensas, quanto nas universidades onde não existe tanta pesquisa e pós-graduação. Então, nós temos assim esses 13% dos alunos do ensino superior brasileiro que estão nessas universidades públicas, onde a proporção de professores doutores é menor, é só 60%, né? A proporção de professores de tempo integral é alta e não há pós-graduação e não há pesquisa. É claro que isso levanta uma questão de políticas públicas. Né? Faz sentido você tratar essas instituições da mesma maneira, financiar da mesma maneira, esperar a mesma coisa delas, dadas as características diferentes dos professores. Vamos em frente, então. Aqui eu tenho alguns outros dados que têm a ver com as características socioeconômicas dos alunos dos diferentes tipos de instituição. A idade média do aluno é um dado que está na pesquisa do INEP, o INEP tem essa informação. Você vê que a idade média dos alunos das universidades públicas de grande porte está na ordem de 27 anos. Né? Nas privadas comunitárias, um pouquinho mais, 28. As privadas de grande porte, nós estamos falando de 32 anos de idade, ou seja, essa é uma população mais velha, é uma pessoa que trabalha durante o dia, é uma pessoa que está fazendo um curso que custa barato, não é? E aqui nós já temos a possibilidade de ter alunos em condições de estudar em tempo integral, que dependem menos, é uma pessoa mais jovem, mais recém-saído da faculdade. Não é? Não por essas diferenças aqui. Esse dado é um dado da taxa de desistência, que é um dado de uma pesquisa que o INEP faz de fluxo de estudantes. O INEP acompanha o estudante pela identidade dele, pelo CPF, desde o ano que ele entra e vê o que acontece nos anos subsequentes. Né? Essa taxa de desistência, eu acho que eu estou comparando aqui 2015 com 2020, se eu lembro muito bem como é que foi feito isso. E aqui a gente tem que a taxa de desistência para o Brasil ela anda na ordem de 45%, 46%, e nessas grandes empresas está acima de 54%, cerca de 54%, nas públicas 37%. São taxas muito grandes. Há uma discussão sobre a validade desse dado, porque parece que há informação de que muitos desses que desistem depois eles se rematriculam, então necessariamente não significa que abandonam para sempre. Né?
mas, de qualquer maneira, há uma diferença importante. Esses são os dados do ENAD, quer dizer, o ENAD é esse exame nacional do ensino, que os alunos fazem ao final do ensino superior, e cada 3 anos, é um ciclo de 3 anos, quer dizer, cada 3 anos cada curso volta. Então, se esse ano teve engenharia, nos próximos 2 anos não vai ter, vai ser só daqui a 4. Então, tem que pegar 3 anos, nós juntamos bases de dados de 3 anos e tem um questionário socioeconômico que dá a proporção de alunos, aí eu usei um critério de alunos não brancos que são, né, na verdade, você inclui aqui os pardos, os indígenas e os negros, né? Você exclui os de origem oriental e os brancos. Né? E aí você vai ver que há uma diferença, continua, apesar de política de ação afirmativa, etc., os setores da área pública, e, sobretudo, nessas especializadas, a proporção de não brancos é menor, né? Na área das privadas de grande porte é maior, você não tem ação afirmativa, mas você está trabalhando com um público mais pobre, então, consequentemente, tem gente de origem negra ou mais pobre. O nível de educação do pai é outro indicador importante de condição socioeconômica, e você vê aqui essas duas, como é que essas duas tipos de instituição, as públicas, que têm pesquisa, atraem estudantes de famílias mais educadas, né? Enquanto que os outros atraem famílias de estudantes com pior condição de educação familiar, as privadas de grande porte, o nível mais baixo, e aqui a renda familiar, que tem o mesmo padrão. Essa população aqui, na média, é mais rica, né? Essas instituições atraem alunos com condições melhores e essas outras de condições sociais piores. Então, isso dá um pouco o quadro da condição social dos alunos e como é que isso varia por tipo de instituição. Próxima, por favor. Esse quadro aqui é o quadro de publicações científicas que aparecem na base de dados do Web of Science, que são publicações que têm autores brasileiros e elas são indexadas internacionalmente. Né? Tem muita publicação que é publicada em revistas que não são indexadas. Se supõe que isso reflete a produção científica brasileira publicável, aquilo que aparece, aquilo que é comunicado. Claro que isso exclui patentes, exclui um tipo de conhecimento que é privado, não é comunicado, e também coisas que têm interesse local, mas que não aparecem na literatura internacional. Se olhar esses dados, que nós estamos aqui, isso é um dado consolidado desse período de 10 anos, né? Há cerca de quase 900 mil publicações brasileiras indexadas, dos quais 390 mil são dessas instituições grandes. Né? Elas, como a gente viu, elas cobrem 5, 7, 8% da matrícula no Brasil, mas elas concentram grande quantidade da publicação científica, seguido dessas outras públicas também. Né? Então, na verdade, são as instituições públicas que concentram a grande parte das publicações. E aí, se eu olhar o conjunto, esse número aqui embaixo, são instituições não universitárias. Então, o que a gente tem aqui, basicamente, é que toda publicação científica que vem do Brasil, ela vem de universidades e ela vem dessas universidades públicas. Né? A gente tem pouca publicação, atividade científica que está fora desse grupo. Claro que esse grupo inclui também essas instituições desse grupo aqui, que são instituições de pesquisa não universitárias, como institutos do CNPq, etc., que tem uma publicação razoável, né? Mas fora desse conjunto, a gente, na empresa, em instituições que não têm ensino, etc., praticamente a gente não tem pesquisa que seja publicável nessa forma. O indicador de citações, às vezes que a publicação é citada, é um indicador de qualidade. Você supõe que uma publicação interessante, muita gente vai ler e vai citar. Se eu publiquei, ninguém leu, ninguém citou, se supõe que ela passou em branco, não serviu para nada. Se eu olhar aqui citações por publicação, as taxas maiores, depende um pouco. Aqui as privadas têm muito pouca publicação, elas têm uma taxa de citação alta. Significa que nós temos algumas instituições aqui fazendo um trabalho de pesquisa interessante, mas são poucas. Nós são 6 mil publicações em 10 anos. Né? Mas nós temos as taxas do Brasil, em geral, se eu comparar internacionalmente, não são muito altas. O Brasil não está muito bem nessas taxas de maneira agregada. Dentro do Brasil, essas instituições são as mais altas,
e o resto do setor, essas grandes instituições, essas taxas são baixas de citação. Né? Em termos, então, de quanto a porcentagem da publicação científica dessas instituições está aqui, 44%, são nessas poucas grandes universidades públicas, né? Depois outras universidades públicas, mais de 17%, só aqui eu tenho 50% da produção científica nacional e mais 20% no restante das instituições públicas que não tem pesquisa, mas que não tem pós-graduação, mas tem alguma pesquisa também. Então, essa é a distribuição da pesquisa científica medida por essa variável, que é o número de publicações. Vamos lá em frente, por favor. Essa é a questão dos doutorados e mestrados, que é a outra dimensão que tem a ver com o tema da pesquisa, ainda que a gente sabe que não necessariamente a pós-graduação significa pesquisa, que a pós-graduação ela pode ser simplesmente uma forma de você dar uma qualificação profissional adicional. Em todo caso, você tem uma expansão os doutorados que existem no Brasil, eles se expandem, sobretudo, nesse tipo 1 de instituições, que são as grandes instituições de grande porte, esse segmento onde entra a USP, Unicamp, o FRJ, etc., esse setor em que os doutorados se expandem, há uma queda aqui nesse dado mais recente, pode ser algum problema de dados, pode ser também em 2020 já é a pandemia, os dados ficam mais precários, mas basicamente é aqui que surge o doutorado. Os doutorados estão concentrados aqui. Né? As outras instituições têm menos, essas outras públicas estão por aqui, e o setor privado muito baixo. Então, o crescimento dos doutorados ele está basicamente nesse segmento. Vamos em frente. Aqui tem um dado que teve que ter uma quebra aqui, isso aqui tem algum problema com os dados do INEP, né? Porque os dados do INEP, por alguma razão, entre 2013, aqui embaixo, na verdade, são os anos, 2010 a 2020. E aqui nós estamos falando de 2012 a 2013, por alguma razão, o número de alunos registrados pela base do INEP cai. Eu não consegui entender exatamente o que acontece aqui, mas a tendência é muito clara, nós estamos falando aqui das áreas de conhecimento, né? Por alguma razão não está aparecendo aqui esse dado, mas nós temos as chamadas profissões sociais, que é o que mais cresce. As profissões sociais, essa classificação, estou falando de administração, direito, economia, né? É uma área onde as matrículas aumentam. Né? A engenharia ela é a segunda de tamanho na área da pós-graduação, e aqui ela não aumenta muito, ela mais ou menos se estabiliza lá para 2010, 2012, por aí não cresce mais. Eu acho que também é interessante que estamos falando aqui de matrículas nos cursos de pós-graduação. Né? E a pós-graduação, o que aumenta na pós-graduação é o número de matrículas nessas chamadas áreas das profissões sociais. Essa é a área que cresce, que é também a área que mais cresce no ensino superior como um todo. Vamos para a próxima tabela. Aqui é o mesmo dado, mas aqui eu estou trabalhando com não o número de alunos, mas o número de docentes. Né? E, de novo, essa área aqui, que eu estou chamando de ciências sociais aplicadas, é a que mais cresce. Né? Nos dados do INEP, a gente tem os dados de alunos e tem os dados de docentes. Nós agregamos o número de docentes e o número de alunos por instituição, pelas diferentes características. Então, é o mesmo padrão. Né? Essa área das chamadas ciências sociais aplicadas é a área que mais cresce em todas. Essa área, a área de ciências exatas, ela fica menor que as ciências exatas, pegando ciências biológicas, ciências físicas, etc. Vamos em frente? Essa é a proporção de alunos de mestrado e doutorado por tipo de instituição. Né? Então, se supõe, não é, que a pesquisa ela se dá nos cursos de doutorado, quer dizer, os cursos de mestrado são basicamente cursos de formação profissional. No Brasil tem toda uma discussão sobre os mestrados, porque tradicionalmente o mestrado é entendido como um primeiro passo para o doutorado. Mas, na verdade, não necessariamente. Quer dizer, você tem muita gente que procura o mestrado porque quer uma qualificação adicional, e o mesmo doutorado para o mercado de trabalho, e não tem intenção e não tem uma orientação para a pesquisa. Em todo caso, você vê que a proporção
de alunos de pós-graduação em doutorados, ela é grande para justamente esse grupo das instituições, das grandes universidades públicas. Estamos falando de 48% dos alunos de pós-graduação estão em doutorado. Nessas outras instituições públicas, nós estamos falando um número parecido, um pouco menor, 39%, e depois as outras caem muito, né? E tem que ver também o número de estudantes que nós estamos falando. As grandes instituições privadas, elas praticamente não têm pós-graduação. Elas têm, né, 3 milhões de alunos e 6 mil estudantes de pós-graduação. A concentração dos estudantes de pós-graduação está aqui, nas universidades públicas, nas outras universidades públicas, que não são as grandes, mas que têm intensidade de pesquisa, e nas outras públicas também, que a pós-graduação ela se dá. Mas essas instituições, por exemplo, que são as públicas, que não têm intensidade de pesquisa e pós-graduação, 75% da pós-graduação é mestrado, porque ela, na verdade, não tem pesquisa. O mestrado, a pós-graduação não está associada à pesquisa. A pós-graduação está associada à formação profissional, e se a gente for olhar a área em que eles estão, praticamente devem estar nas áreas das profissões sociais, na área de serviços, etc. É aqui, nessas poucas instituições públicas, é que você vai encontrar uma combinação mais intensa, não total, entre pós-graduação, entre doutorados e pesquisa. São as instituições que mais pesquisam, que mais têm doutorado, etc. E elas absorvem cerca de metade da pós-graduação no Brasil. A outra metade está distribuída e, em grande parte, nos programas de mestrado. Tem mais estudantes de mestrado do que de doutorado. Vamos para a próxima. Isso aqui me dá, de novo, a proporção de alunos de mestrado e doutorado. É o mesmo dado que está lá anteriormente, por tipo de instituições. Né? O azul é o doutorado, isso aqui é o mestrado. Essas instituições aqui, tem mais alunos e a proporção de mestrados de doutorados é maior. Quando eu vou voltando para cá, para o começo, eu estou falando de menos alunos de pós-graduação e menos alunos proporcionalmente de nível de doutorado. Vamos em frente. A próxima, por favor. Aqui eu fiz uma classificação das áreas de conhecimento em 4 categorias principais, quer dizer, as chamadas áreas básicas, eu estou falando de ciências físicas, ciências biológicas, as profissões sociais, que são as áreas tipo administração, direito, economia, etc., as áreas aplicadas, onde inclui a saúde, ciências agrárias, e aqui as engenharias, que são também uma área aplicada, e aqui o total. E o que eu estou encontrando, e aqui essa linha aqui é o número de alunos matriculados, que é o total de alunos matriculados. E o que eu estou mostrando aqui, esse quadro mostra, como é que a proporção de alunos nas áreas profissionais, que são as áreas das profissões sociais, das ciências aplicadas e da engenharia, eles predominam nos cursos que são os cursos menos intensivos de pós-graduação. Né? Esse tipo de coisa é interessante porque se eu digo assim, eu tenho um número muito grande de alunos da área social, isso não necessariamente significa que eles estão fazendo pesquisa na área social. Eles podem simplesmente estar se qualificando para ser uma vertente um MBA, eles estão adquirindo uma qualificação melhor para o mercado de trabalho ou até para uma promoção dentro da universidade. Né? A universidade ainda requer que a pessoa que tiver um doutorado ele vai ser promovido. É mais fácil você fazer um doutorado numa área aplicada e mais prática do que fazer um doutorado numa área de ciência básica. Né? Então, você está numa instituição pequena, você quer ser promovido, você quer ter uma posição melhor no mercado de trabalho, você faz um mestrado numa área de educação. Mesmo que você possa ter, por exemplo, uma formação em física, aí você faz um mestrado em educação de física, né? Porque aí você vai ser um doutorado em educação de física, aí você vai ter uma promoção, né? E vai continuar dando aula e vai ser tratado como um doutor, mas você, na verdade, não é um doutor em física, você é um doutor em educação em física. Então, há uma dinâmica em que a pós-graduação ela é buscada não necessariamente para você estar formando e se dedicando à atividade de pesquisa. E são as instituições, né? Essas áreas básicas, que é o azulzinho, né? Elas são basicamente das instituições públicas, como essa aqui, né? Que são as grandes instituições públicas, menos nas outras. Aqui eu ordenei pelo tamanho do segmento. Vamos em frente.
Simão, só uma pergunta, pode ser? Pode, claro. O aplicados ali envolve o quê mesmo? O aplicado eu juntei saúde, medicina, agricultura e interdisciplinar. E interdisciplinar, na classificação da CAPES, eu acho que ela pega basicamente ciências materiais e ciências ambientais, alguma coisa assim. Nós aqui também somos. E o básicas entra química, física. Entre as ciências naturais e ciências biológicas, mas como ciência, né? É a classificação que está aqui. No multi. Tá. Tá bom, era isso, obrigado. Tá. Vamos em frente, então. Outra classificação é a chamada a formação acadêmica ou profissional. Esse é um tema interessante, porque a CAPES, em algum momento, passou a admitir a existência de mestrados profissionais, né? Isso deu uma grande discussão. E mestrados e doutorados profissionais, os dois existem, só que o doutorado profissional praticamente não tem aluno, então ele não andou. Mas o mestrado profissional cresceu, né? E é curioso porque, na verdade, o que é um mestrado profissional estrito sensu? E qual a diferença entre isso e uma especialização? Né? Como a gente viu lá no começo, né, o Brasil tem 1.300.000 estudantes de especialização, que são doutorados, são mestrados, basicamente, lato sensu, eles não são regulados. Mas o governo criou, em um momento a CAPES criou, dentro do seu sistema, um segmento que ele chama de educação, mestrados profissionais estrito sensu, que significa que tem bolsa, que não paga anuidade, né? Porque são basicamente para pessoas do sistema público. E aí nós estamos mostrando como é que esse tipo de mestrado ele existe, né? E ele existe basicamente em instituições. Esse aqui é o número de alunos, né, de pós-graduação que existe no país e a proporção de alunos em mestrado profissional, né? Ele existe basicamente em instituições que têm pouca pós-graduação, né? As instituições que têm muita pós-graduação, né, elas têm relativamente pouco, né? Ainda que essas outras instituições públicas que estão aqui, né, que não têm muita pesquisa, elas têm muito mestrado profissional. Mas as instituições grandes e compreensivas, né, que são o topo do sistema público, elas têm poucos mestrados profissionais. Então, o mestrado profissional parece que é uma espécie de bypass, é a maneira de você dar um título universitário para pessoas que não têm que passar por programas muito rigorosos, eu acho que basicamente é isso, né, e dar um título de pós-graduação que pode ajudar na carreira como professor universitário. E aí é uma questão que eu tenho argumentado que, na verdade, você deveria acabar com essa distinção e você poderia ter, na verdade, o investimento público devia ser nos doutorados que têm um forte conteúdo de pesquisa, onde se justifica o subsídio, onde se justifica o investimento mais pesado público, e para o resto do sistema da pós-graduação, cujo objetivo é dar à pessoa a melhor posição no mercado de trabalho, e o público há dados do IBGE, da pesquisa do domiciliar, que mostra que é um público de nível de renda média muito alto, na verdade, não deveria ser nem subsidiado e também não precisaria ser regulado, porque há um grande mercado, uma grande demanda para isso. A minha conclusão é que, na verdade, o sistema cresceu muito, só uma parte dele efetivamente tem a ver com pesquisa, né? E eu acho que ele precisaria passar por uma revisão e um enxugamento mais significativo. Vamos em frente. Bom, só mais uma. Ali é o número de alunos matriculados em mestrado profissional? Isso, na coluna. Então, tem mais de 140 mil, quase 150 mil, é isso? É estranho, né? Não devia ser, não. Eu achei um número alto também. Eu tenho que olhar depois. Pode ter alguma coisa errada aqui. Acho que a proporção está certa, mas a escala eu acho que não está. Eu acho que a proporção está certa. Não, peraí. Eu acho que é o contrário. Desculpa. Aqui essa aqui é a linha amarela. Eu acho que é isso. É o total de alunos. E é o total de alunos. O total de alunos. E aqui é a porcentagem de alunos em curso de mestrado. Eu entendi assim. Quer dizer, tem mais de 140 mil alunos, 150 mil em mestrado profissional no Brasil. Não. Eu acho que você tem porque aqui é o número
Não, é muito alto. Alunos de pós-graduação por segmento. Todos os mestrados e em azul a proporção que é profissional, não é isso? Em cada categoria. Então, digamos, nesse grupo aqui, no primeiro grupo, eu tenho 60% de mercado profissional, mas eu tenho muito pouco aluno. Tá certo? Porque é a linha amarela. Isso, então... Tá. Nesse grupo aqui, no último, eu tenho uma proporção pequena de alunos de mestrado profissional, menos de 10%, e eu tenho 140 mil alunos de mestrado. Eu acho que é isso. Sei, sim. Obrigado. Eu acho que é isso. Vamos em frente, então. Bom, é isso mais ou menos que eu tinha para mostrar. Quer dizer, algumas conclusões. A expansão do sistema se deu, sobretudo, pelo ensino privado e à distância. A concentração da pesquisa e da pós-graduação ela se dá num segmento do setor público, não do setor público. Não é? Há um predomínio do crescimento da pós-graduação profissional, que são as profissões sociais, engenharia e saúde, e tem toda a questão do crescimento dos mestrados, que é a questão da relação do papel dos mestrados profissionais estrito sensu e lato sensu, que são questões, eu acho que deve ter mais uma transparência ainda, uma última. Tem mais uma última? Sim, são as implicações de políticas públicas. Eu acho que, para a educação superior como um todo, né, o que a gente vê é que o sistema de avaliação que a gente tem hoje, ele não permite entender, ele não conversa direito com o tipo de instituições que nós temos. O sistema de avaliação, ele, em última análise, está vivendo se a instituição parece ou não parece com a universidade de pesquisa. Tem pós-graduação, tem professor com doutorado, e o ENAD, que seguiu a avaliação do aluno, na ponderação que o Ministério da Educação faz, vale menos de 20% ou 25% do peso que eles dão naquele índice de qualidade IGC que o Ministério da Educação produz. Então, na verdade, o sistema de avaliação que a gente tem é um sistema que foi criado há mais de 20 anos atrás, ou 20 anos atrás, ele não cumpre sua função. Né? Um sistema moderno de avaliação, ele tinha que ter dados sobre a eficiência dos cursos, do ponto de vista do fluxo, né, do ponto de vista se os alunos estão completando o curso, né, e não estão abandonando, a empregabilidade, que é que eles conseguem no mercado de trabalho depois, né, e da eficiência nos recursos públicos. Né, os recursos públicos são proporcionais ao que eles produzem. A política de financiamento deveria estar associada aos perfis e aos resultados esperados, né, e não a qualquer situação. Quer dizer, qualquer instituição tem o mesmo tipo de financiamento, independente do que façam. E faltam dados importantes, sobretudo dados sobre empregabilidade e eficiência dos alunos. Na pós-graduação, eu acho que nós temos um problema de tornar clara a distinção entre a pós-graduação de pesquisa e a pós-graduação profissional, no sentido que a política pública faz sentido você concentrar esforços e investimento onde você tem a formação de pesquisadores de alto nível para a pesquisa, a formação da capacidade do país na área de pesquisa. A pós-graduação profissional pode também merecer uma atenção da política pública, mas ela também tem condições de se sustentar em boa parte, porque ela é buscada por uma população de nível de renda bastante alto. A distinção entre mestrado estrito sensu, mestrado lato sensu e especializações, eu acho que hoje em dia é uma distinção burocrática. A realidade é que as coisas são muito misturadas e precisaria ser revista. E, finalmente, nós temos uma questão de avaliação do impacto da pós-graduação e da pesquisa. Nós não temos muito dados sobre isso. O sistema de avaliação da CAPES, tradicionalmente, sempre foi voltado para a produção científica, e hoje em dia, mais recentemente, tem havido uma discussão na própria CAPES sobre você trazer outras variáveis sobre impacto regional, impacto na formação dos alunos. Né? Enfim, existe toda uma discussão sobre políticas de avaliação da pós-graduação e, inclusive, uma discussão que eu acho que não avançou muito, mas poderia avançar, sobre se o sistema de pós-graduação não está excessivamente regulado e atribuindo uma série de funções que, na verdade, uma boa parte dele não tem. Então, eu acho que, basicamente, é isso. A conclusão é que esse tipo de dados que a gente está trabalhando já permite a gente ver várias coisas. É interessante de levantar uma série de pontos sobre a pós-graduação e o ensino superior, mas, evidentemente, a gente pode avançar mais na medida que a gente tenha melhores dados e possa aprofundar melhor as análises. É isso até aqui. Então, a gente pode conversar um pouquinho. Obrigado.
Muito obrigado, Simon, André. Palavra aberta. Eu tenho várias questões aqui, mas é melhor esperar a plateia. Sérgio Queiroz, por favor. Simão, obrigado pela apresentação. Foi um ótimo perfil aqui do quadro, um quadro bem atualizado, interessante, evolutivo, né, também da educação superior. Eu só fiquei sentindo falta aqui de ver a evolução de um indicador que não apareceu, que é o número, a percentagem a percentagem dos estudantes matriculados na população na idade certa, né? Aquele número que é tradicional para a gente ter uma perspectiva de como evoluir em relação à população de estudantes totais aí, né? Uhum. No Brasil sempre foi muito baixo. A última vez que eu vi esse número eu estava em torno de 15%, eu não sei quanto está hoje. Isso eu gostaria de ver. E a outra coisa que eu também gostaria de te perguntar um pouquinho é o seguinte: você apresentou um quadro muito bom da evolução do sistema brasileiro de universitário, de ensino superior, mas a gente fica sem parâmetro de comparação com países similares, outras coisas. Eu acho que pontuar com essas... Você, de vez em quando, na sua apresentação, você fazia... Você pontuava aqui e ali, fazia essas comparações, mas eu acho que seria bem interessante a gente ter uma comparação mais sistemática com países similares ao Brasil, porque a gente fica um pouco sem saber se o Brasil, afinal de contas, você mostra que andou, né? Andou numa certa direção que talvez não seja ideal, pelo peso do sistema privado com fins lucrativos, que é uma coisa que você também mencionou que não tem paralelo no mundo, mas, enfim, andou rápido, andou lento, na comparação com outros países, como é que a gente fica, né? Eu acho que isso eu gostaria de ouvir você sobre esses dois pontos. De fato, eu não olhei recentemente a questão da taxa de matrícula, né? Eu tive uma discussão com o Renato Pedrosa sobre isso, porque o Renato argumentava que o Brasil tem níveis altíssimos de matrícula pela idade. Sim. Eu até fiquei meio na dúvida, nós tivemos uma discussão sobre isso, eu acabei não esclarecendo isso muito bem. O fato é que eu acho que o número é relativamente grande, inclusive porque a taxa de conclusão é pequena. Então, você tem muita gente matriculada, mas relativamente pouco, né, em termos de gente que conclui o título. Né? Mas eu fico devendo essa informação melhor. Quer dizer, realmente, em todo caso, eu também lembro, e aí contradiz um pouco o que o Renato estava argumentando, é que o Brasil tinha a taxa de matrícula do Brasil, comparado com outros países da América Latina, não era muito alta. Inclusive porque os países da América Latina, os outros países da América Latina, eles têm sistemas públicos de acesso universal. Né? Quer dizer, Argentina, México, Uruguai, Venezuela, enfim, praticamente toda a tradição latino-americana é que o sistema público ele é aberto, todo mundo pode se matricular. Claro que as taxas de deserção são muito maiores, porque não tem controle interno de qualidade muito, mas, digamos, no agregado não deve ser diferente do Brasil, porque no Brasil você tem um certo controle de qualidade no setor público, no setor privado você não tem. Na pós-graduação, o Brasil não tem paralelo com os países da América Latina. Quer dizer, nenhum país da América Latina criou nenhum sistema de pós-graduação parecido, né, com as universidades de pesquisa, pós-graduação, mestrado, doutorado, sistema tipo CAPES, isso não existe. Né? Então, todos os países da América Latina, a pós-graduação ela é basicamente de formação de qualificação profissional, né, adicional, e não está vinculado à ideia de pesquisa. Está muito vinculado a um título universitário mais qualificado. Em geral, é privado, em geral, é pago. Né? Eu acho que talvez alguns países que possam ter um sistema de pesquisa mais desenvolvido na América Latina, talvez o Chile é um caso, México, né? Mas não tem muita coisa. Né? E, por outro lado, a comparação com países do mesmo tamanho, mas da Ásia, aí o Brasil já fica numa situação bastante mais problemática. Nós temos dados também que você pode comparar fácil sobre
produção científica, não é? Esses dados do Web of Science permitem todo tipo de comparação, e aí você vê que o Brasil, em termos de volume de publicações, ele está numa situação relativamente alta, eu acho que algo tipo 13, 14 no ranking internacional, mas esse ranking em cima é muito alto, porque os Estados Unidos domina, né? E depois vem a China, que são volumes muito grandes. Aí você cai já bem mais baixo, Inglaterra, França, já. O Brasil está lá para a posição 13º, 14º, é por aí. Quando você vai para dados sobre citação, né, que é um dado de eficiência, o Brasil cai lá embaixo, já vai para 50, já perto. Né? O Brasil é um sistema grande, ele é amplo, mas a média da qualidade não compara, na média. Né? Eu acho que essa perspectiva, essa comparação, por exemplo, com os nossos vizinhos, porque na minha cabeça era exatamente esse número. A Argentina tinha mais ou menos o dobro de matriculados em relação na população com a idade certa, né, do que o Brasil, mas tinha uma alta evasão. E na pós-graduação, o Brasil tinha uma superioridade também muito evidente. Então, eu acho que essa comparação, particularmente com os nossos vizinhos latino-americanos e com os emergentes da Ásia, eu acho que seria interessante de fazer, para a gente ter uma... Mas é isso, obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Sinésio levantou a mão. Isso. Não, eu queria um pouco na linha dessa sugestão do Sérgio, que eu fiquei impressionado com o tamanho do ensino à distância, né? Então, nesses dados que o senhor apresentou, e eu não tenho não tenho o mínimo conhecimento de como isso está acontecendo no resto do mundo, especialmente aqui na América Latina. Eu gostaria, enfim, não sei se o senhor pode agora, mas eu acho que é um ponto que mereceria uma atenção, em que medida esse caminho, né, do ensino à distância vem sendo adotado em outros países e uma avaliação dessa opção, né, se é uma opção válida, interessante ou não. Era isso. Eu não sei responder isso muito bem, eu não olhei. Quer dizer, o que eu sei é que no Brasil isso começa antes da pandemia. Né? No Brasil ele é uma resposta à restrição do crédito educativo. Né? Quando os FIAs, que é o Fundo de Crédito Educativo, até 2014, 2015, ele financiava todo mundo no ensino privado, à noite, noturno, pelo preço que a universidade quisesse cobrar. O governo botava o dinheiro. Né? Isso começou a ser cortado a partir da crise econômica de 14, 15, e o sistema público ele começou a se mover rapidamente para o ensino à distância. Né? Quando veio a pandemia, isso generalizou no sistema privado. Né? Outros países da América Latina e outros países do mundo também adotaram, mas aí já eu acho mais em cima da pandemia. É o que eu sei, mas eu não tenho dados sobre isso. E assim, de cabeça, teria que olhar. E quanto à qualidade, a gente não sabe nada. Na verdade, a gente não sabe nada porque o sistema de avaliação do MEC não captura nenhuma informação sobre o que acontece com isso. Né? Existem estudos mais limitados que mostram que o ensino à distância ele pode ser tão bom quanto o ensino presencial em algumas áreas. Né? Eu, pessoalmente, acho que talvez, certamente, é melhor você ter um bom ensino à distância que um ensino noturno, né? Onde o aluno tem que ir lá, tem que se deslocar, o professor está cansado, está todo mundo muito exausto, né? E não tem tecnologias mais modernas, e você tendo uma boa tecnologia, um bom sistema de acompanhamento, você pode ter um bom resultado. Né? Mas qual é o tamanho, qual a proporção? O único dado que a gente tem é o número de abandono, que é muito alto, é mais alto. Né? Então, sabe que muita gente vai fazer isso e fica pelo caminho. A gente não sabe muito mais do que isso. Eu acho que essa é uma grande lacuna. Realmente teria que aprofundar mais, eu não sei muito sobre isso. Não, o comentário do professor Sérgio Queiroz me levou a pensar também que a própria tipologia permite uma comparação, né? Porque a gente está falando de países que têm instituições diferentes, é um modelo diferente de tipos de instituições de educação superior, se a gente pegar a Argentina, México e outros países da América Latina, né? Não só esses dados sobre proporção, taxa de matrícula, etc., mas a própria tipologia em si talvez tenha alguma
deixa aí uma contribuição para a gente poder fazer essa análise comparativa, né? Que o Brasil, na minha visão, também é um caso único dessa diversidade institucional, né? Não sei se aí o professor Simon gostaria de comentar alguma coisa em relação a isso, que entende mais desse panorama. E o segundo comentário seria realmente sobre a questão do financiamento, pensando naquelas conclusões, né? Se a gente quiser pensar em financiamentos para pesquisa, pensando na tipologia, né, quais delas poderiam acomodar tipos de financiamento diferentes, né? Porque pensando que elas podem fazer pesquisas diferentes. Então, tem a universidade de grande porte, com pós-graduação alta, que já tem uma tradição de pesquisa, mas a gente não teria outras instituições que poderiam estar fazendo outros tipos de pesquisa ali, talvez mais aplicadas, aquelas instituições tecnológicas, etc., né? Então, talvez é uma implicação bem interessante para quando a gente começa a observar a tipologia. Eu acho que em relação à primeira parte das tipologias, de fato, quer dizer, eu acho que nenhum país da América Latina criou um sistema semelhante ao brasileiro de instituições públicas relativamente fechadas e muito financiadas. Eu me lembro de ter visto dados algum tempo atrás sobre o custo por aluno das universidades públicas brasileiras, é muito superior a qualquer outro país da América Latina. Né? Porque o Brasil realmente criou um sistema que é sistema copiado da Universidade de Pesquisa Americana. Né? Professor de doutorado, tempo integral, todo mundo funcionário público, poucos alunos entrando, seletividade, vestibular, não entra todo mundo. Né? Você não tem sistemas públicos iguais a esse na maioria da América Latina. A educação de qualidade nesses países da América Latina, mais seletiva, ela é feita pelo setor privado. Né? E no Brasil, você hoje em dia tem um pequeno segmento que está começando a surgir e começa a competir em termos de qualidade com o setor público, em algumas áreas de administração, economia, etc. Mas é pequenininho, são as boutiques privadas. Né? Mas se você for para a Argentina, se você for para outros países, você tem um setor privado grande, relativamente robusto, menor do que o público, onde há uma ênfase maior de qualidade, recrutam alunos que podem pagar do setor de renda mais alta, né, e fazem uma formação de mais qualidade. Né, enquanto que a maior parte do sistema público ele atende a todo mundo. E dentro dele ele discrimina, tem áreas que são mais seletivas, muita gente entra e pouca gente se forma, né, que é o padrão típico da Argentina, por exemplo. Né. Então, eu acho que isso é interessante nessa comparação, né? Porque então, quando você tem um sistema como o da Argentina, onde todo mundo que termina o ensino médio vai para a universidade, praticamente, não tem barreira, né? E, além do mais, outra coisa que é importante, o sistema público deles no ensino médio é maior, o nosso está chegando, a gente está chegando aos 70%, eu acho, de cobertura no ensino médio, esses países estão mais avançados do que isso, né? Então, tem muito mais gente. Né? A questão do financiamento, eu acho que aí nós temos uma questão bastante complicada, é um assunto que merece toda uma análise específica, né? Mas eu acho que você teria que ter uma coisa muito mais descentralizada e muito mais competitiva. Você poderia ter instituições regionais financiando tipos diferentes de pesquisa mais aplicada, enfim, outras modalidades de apoio, né? Que não fossem um sistema único, centralizado, como hoje em dia no Brasil, o sistema da CAPES, né, e o CNPq, que, na verdade, o CNPq hoje em dia, basicamente, também é uma instituição de bolsas. Né? Você não tem nada a nível federal parecido com a FAPESP, que é uma instituição que apoia a pesquisa enquanto tal. Né? Enfim, eu acho que o sistema teria que ser repensado mais a fundo. Adriana. Oi, professor, muito interessante a apresentação. Me ocorreu algo na linha do que o Evandro falou, né, dos diferentes tipos de pesquisa, né, e eu fiquei pensando nessa exploração para além, né, dos dados que vocês já têm hoje, que já é bastante coisa, mas em relação à produção científica. Porque eu acho que tanto a Web of Science, se tiver o SciVal, eles podem apresentar diferentes métricas que permitem com que a gente faça algumas comparações para qualificar melhor a produção científica desses diferentes tipos de instituições. Né? Então, inclusive fazendo a análise por áreas, que eu acho que pode dar uma diferença
interessante. Então, eu acho assim, como a gente, né, tem algumas competências bibliométricas aqui dentro do projeto, eu acho que seria interessante olhar para isso, né, por exemplo, em relação ao ponto que o Evandro traz, né, tem lá uma classificação no SciVal, eu não sei como é na Web of Science, em relação à proeminência, né, que é a importância dos assuntos que estão pesquisados. E, normalmente, o Brasil acaba tendo nichos de produção em assuntos que não são tão priorizados mundialmente, mas que têm um interesse mais regional ou nacional. Então, daria para fazer esse tipo de análise, eu acho que ficaria bem interessante. Assim, seria tipo um recorte, expansão, que daria, acho que, um paper em si ou alguma coisa, mas que acho bem, bem legal. Eu concordo, eu acho que tem muito mais coisa que a gente pode fazer do que só olhar esses dados do Web of Science. Eu acho que tem um espaço grande aí para a gente avançar. Nós não fizemos isso ainda, e eu acho que, enfim, todo mundo é bem-vindo. Legal, ótimo. Simão, vou fazer alguns comentários aqui. Ontem estava na CAPES, um grupo que está elaborando o Programa Nacional, né, o PNPG. E, aliás, está sendo... É uma confusão lá dentro, mas foi interessante ter participado. Eu digo que é uma confusão porque vem do governo passado e acabou sendo conduzido sem diretrizes, sem dados, sabe? Primeiro você faz diretriz, depois você olha os dados, né? Uma inversão de pauta muito interessante. Vai ser modificado no futuro, eu acho. De qualquer maneira, ontem, na última conversa, foram apresentados dados, depois que já estava tudo definido. Certo? E quem foi apresentar os dados foi tanto o pessoal da própria CAPES, a Alice, quanto o pessoal do INEP e depois do CGE. E foi muito interessante. Eles vão mandar para a gente, para mim, eu vou distribuir aqui os dados que foram apresentados, né? A coisa que mais me chamou a atenção na apresentação do INEP é que o número, que é um dado que não apareceu aqui, eu acho, na tua apresentação, não é o número de matrículas, é o número de vagas oferecidas versus o número de matrículas menos as evasões. Isso na graduação? Na graduação. E 20% das vagas oferecidas por esse grupo 1, que você elencou aí, é que estão ocupadas. 80% das vagas oferecidas por essas grandes instituições privadas não são preenchidas. Eu fiquei impressionado com essa informação. Você tinha ouvido isso? Depois alguém ali comentou que isso é porque o valor de mercado dessas grandes empresas tem a ver com o número de vagas ofertadas também. A minha impressão é que, isso é completamente arbitrário. Quer dizer, a empresa diz, bom, eu tenho aqui 1 milhão de vagas. Ele não custa nada, você tem as vagas. Se a pessoa aparece, eles criam um lugar. Se não aparece, não aconteceu nada. Eles não têm lá uma mesa com a cadeira, onde a pessoa fica vazia se a pessoa não entrar. Não é? Quer dizer, na verdade, eles trabalham com o número de alunos que eles têm, e o resto é uma projeção. E pode ter esse efeito marketing, eles podem estar projetando que querem aumentar sua localização, sua posição no mercado de capitais, de investimentos. Né? Mas eu acho que essas vagas do setor privado, elas não têm nenhuma realidade por detrás, né? Porque elas não são efetivamente vagas, no sentido de que aqui eu tenho uma cadeira, eu tenho um professor, eu tenho um lugar assignado, não é ter um custo assignado para isso, e se não tiver aluno, eu vou ficar gastando, perdendo esse dinheiro. Eles não têm isso. É uma vaga de custo zero. Então, eu nunca considerei isso uma variável importante. Eu posso estar enganado. Mas a minha percepção sempre foi que essas vagas é uma mera, enfim, uma coisa de marketing. Eu entendi que é uma estratégia das empresas, né? Mas significa que se eu tiver mais aluno, eu posso absorver. É isso que eu estou dizendo. É isso. Agora, Sérgio, só complementando,
pensando no ensino à distância, esse número de vagas, enfim, dependendo de que vaga é, se é a distância ou presencial, o significado é completamente diferente, né? Eu acho que eu tendo a concordar com o professor Simão, que é um número que cada dia faz menos sentido. Não, é verdade. Deve estar relacionado a isso que comentaram do valor de mercado das empresas. Mas a outra coisa que chamou bastante atenção foi o crescimento nessa que você chamou de sociais aqui, né? E o principal é a área de educação. É impressionante o crescimento dessa área de oferta de cursos de graduação em educação e de pós-graduação também. A outra coisa que chamou muito atenção foi, na pós-graduação, a queda sistemática nos últimos 10 anos das engenharias, acho que você menciona isso aqui, né? Vocês, exatas engenharias, havendo uma queda de procura dentro da graduação, em qualquer, da pós-graduação, perdão, e da graduação, salvo engano, também. Uma queda de procura importante ali entre os números. Enfim, assim que chegar esses dados, eu vou encaminhar aqui. Foram 2 pessoas lá do INEP com quem a gente tem contato e pode eventualmente voltar a conversar, né? Ver aqui as nossas demandas e falar com eles. E ali dentro da CAPES também, né? As informações passadas ali foram bem interessantes, embora eu acho que a maioria delas estivesse dentro são dados públicos, pelo que eu pude entender, né? Outro comentário é sobre a classificação. Vocês chegaram a fazer algum exercício de agrupamento estatístico, por exemplo, fazer uma análise de correspondência múltipla e depois uma clusterização para ver se saem, quantos grupos saem, que grupos são esses do ponto de vista estatístico, ou qualquer outra forma de agrupamento? Olha, eu cheguei a fazer, eu não sou muito bom nisso, quer dizer, mas eu tenho softwares que fazem isso, e eu testei algumas coisas. Nada que me fizesse muito sentido do ponto de vista interpretativo, né? Eu já vi, tem um estudo que até eu cito em um outro momento, feito por um outro pessoal que também chama de tipologias, e eles fizeram uma classificação usando uma técnica de cluster e apareceram com 3 tipos, e acabaram ficando com 2, que é basicamente público e privado. Eu não encontrei um caminho interessante a partir daí, né? Mas pode ser que seja uma limitação minha, mas o fato é que não é que eu não tenha tentado, mas a gente até agora não conseguiu encontrar nada que me fizesse sentido. Então, essa parte a gente está começando a fazer esses testes até com forma complementar para verificar se vai trazer alguma informação que possa ser útil para a própria tipologia do professor Simon, assim como fazer uma comparação com a própria tipologia. A gente fez uma reunião já com a frente de análise, no caso a Luciane, então a gente está para começar esses testes mesmo, a gente já trabalhou um pouco nos dados, assim, que precisou de um outro tratamento para conseguir fazer esses testes, então a gente espera que até a próxima reunião já tenha alguma coisa nesse sentido, de algum tipo de teste, se teve algum sucesso ou não nesse tipo de metodologia. Até para como forma contrapor e, enfim, complementar a análise do professor Simon. E qual a aplicação, que metodologia vocês estão optando? Inicialmente seria exatamente essa que você falou. Análise de correspondência, depois clusterização. Eu acho que vale a pena tentar, porque agora que a gente tem mais dados, né? Uhum. E usar, vamos jogar para ver o que sai. E inclusive, do ponto de vista analítico de uma publicação, né, acho que fica interessante. Falar, eu tenho aqui fizemos uma análise com todos esses dados, essa análise gerou tal agrupamento. Olhando com lupa, é melhor, né, ou esse agrupamento ajudou a recompor os 9 tipos, não sei. Eu acho que esse movimento é importante da gente fazer, sabe? Não, mas foi exatamente isso que a gente já debateu e a gente pretende fazer, pelo menos, esse teste para verificar o que sai.
Mas nós Ótimo. pretendemos assim evoluir mais nesse aspecto. Ah, Essa é uma excelente. das várias frentes que a gente pretende atacar, assim, né? Esse foi o primeiro passo, foi fazer essa consolidação, esse relatório mais geral, essa apresentação, para depois fazer uma segmentação mais detalhada, seja na pós-graduação, na própria tipologia, uma revisão, algo nesse sentido mesmo. Os próximos Excelente. passos. Tá ótimo. É isso. Era esse, serão os 2 comentários. Mais alguma coisa aqui? Alguém quer? Fabiano, que é da CAPES, faz o doutorado aqui, vai fazer uma questão. Boa tarde, Simão. professor Simão, muito bom, eu gostei muito do panorama. Eu queria só chamar a atenção aqui com relação à expansão, né? Desde o primeiro PNPG já tinha um planejamento de expansão, né, em 75, e isso é praticamente um contínuo, evidentemente, se acelera, né, com o REUNE, ou com o Plano Nacional de Educação 2014. E a questão do profissional me chama bastante a atenção, eu queria saber se chegou a ser motivo de mais algum desdobramento do projeto, porque a portaria do profissional de 95 já tem muito tempo, né, sobre a modalidade profissional estrito sensu, e na avaliação da pós-graduação, praticamente a mesma ficha de avaliação, né? A profissional acadêmico tem uma diferençazinha no quesito 2, mas é algo muito, muito pontual, né? E voltando à questão da conclusão, em que vocês mencionam a importância do sistema de avaliação conversar um pouco mais com o mundo real, eu queria saber se essa questão, o avanço do profissional, que ainda está aumentando, né? Esse ano foram 4.512 programas de pós-graduação avaliados, movimentação de mais de 120 milhões de dados, né? Basicamente o dobro de PPGs que nós tínhamos há 10 anos, né? E o profissional avançando, essa falta de diálogo com o mundo real. Eu queria saber se esse aspecto, em particular, entre o profissional e o acadêmico, seria um motivo de preocupação, especialmente nessa questão da tipologia, ou não necessariamente? Obrigado. A gente não olhou muito a questão, que na verdade que a gente, eu aqui falei um pouco mais disso, em algum momento eu até já analisei mais em detalhe o dado da pós-graduação profissional, né, notas na avaliação da CAPES, características dos alunos, taxa de enfim, tem alguns indicadores dos dados da CAPES que permitem você analisar um pouco mais em detalhe a formação profissional comparado com os mestrados não profissionais. Em algum momento eu fiz isso, mas não está nesse trabalho que a gente fez agora, né? A minha sensação é que é um erro tratar o profissional da mesma maneira que se trata o estrito sensu de doutorado. Eu acho que isso é uma deformação. Eu acho que, para mim, o profissional é mais parecido com as especializações não lato sensu. Essa é a minha interpretação. Você tá dando uma qualificação adicional para quem está interessado em uma promoção, se é dentro do sistema, se é um professor, né? Então ele quer ter um título mais avançado, ele está numa instituição onde ele não tem esse título, se ele tiver uma pós-graduação, ele vai ser promovido, é mais fácil fazer o curso profissional, são instituições menos avaliadas, instituições mais secundárias do sistema que dão esse título, as instituições principais não dão prioridade para ele, então você vai para uma instituição menor, faz lá um programa interdisciplinar, profissional de mestrado, sai com um título e você vai ter uma promoçãozinha lá na sua carreira. Ou então você pode ir no mercado de trabalho e dizer, olha aqui, eu tenho um mestrado, né? Mas eu acho que isso não tem muito a ver com essa ideia que vem lá de trás de que a pós-graduação é para formar pesquisadores e professores de alto nível. Eu acho que essa ideia, que é uma ideia que continua sendo importante, ela ocorre nos bons doutorados, né? Então, eu tenho a impressão que é a impressão que eu tenho, e esse dado não é só a impressão, porque eu andei olhando algumas das características dos alunos de pós, né, usando os dados da CAPES, dá para você avançar um pouco mais, comparando os alunos e os cursos de profissionais com os cursos mestrados acadêmicos, né? A própria ideia de mestrado acadêmico é uma ideia obsoleta, né? A gente sabe que no mundo inteiro os mestrados tipicamente são cursos de formação profissional para o mercado de trabalho, né? Que são cursos curtos, pós-universitários, de curta duração, de qualificação para o mercado de trabalho, né? E os doutorados são os cursos de formação de alto nível, de formação de pesquisadores ou de profissionais de nível mais elevado, né? Então, digamos, essa
ideia de que o mestrado é uma espécie de pequena pós-graduação que antecede o doutorado é um resquício lá dos anos 60, quando o Brasil não tinha doutorados, né? E eu acho que essa maneira que a CAPES lida com isso, eu acho que é completamente obsoleta, essa é a minha impressão. Ok. Então, agradecer, não sei se tem mais algum ponto. Senão a gente encerra aqui agradecendo a presença de todos, ao professor Simon, André, pela apresentação e mantemos contato. Um abraço. Ok, um abraço, obrigado. Obrigado.